E agradecer a todos que estão participando desse webinar. É mais uma iniciativa da gente, né, desse compartilhamento de informações. E hoje a gente tem o prazer de ter como palestrante, nosso convidado, o Dr. Francisco Soldado, que ele é um especialista em patologias congênitas e em paralisia obstétrica, obviamente em crianças, né? Ele teve a sua formação, uma influência muito grande do professor Scott Cosin, que todos nós conhecemos, da Filadélfia. Ele é responsável, talvez eu esteja um pouco equivocado, Francisco, me corrige, por tratamento das patologias congênitas do membro superior do Hospital San Juan de Del e do Centro Médico Tecnon. Ele é professor associado do Departamento de Anatomia Humana e da Faculdade de Medicina da Universidade Autônoma de Barcelona. E, para quem conhece, quem pesquisa, ele tem inúmeros trabalhos relacionados à cirurgia da mão, microcirurgia, reconstrução. E mais que tudo isso, né? O Francesco é um amigo nosso, esteve no último congresso do Milton, no Rio Grande do Sul. Então, é uma pessoa que a gente já teve contato e a gente gosta muito. Já podemos falar que é nossos amigos, né? Então, hoje a gente vai ter a seguinte sequência. Ele vai apresentar inicialmente um apanhado sobre o Covid e como que está sendo o pós-Covid lá na Espanha, uma apresentação rápida, falar como ele está vendo a situação, e depois a gente vai ter as apresentações aqui nessa ordem. Álvaro, Hugo, com casos de PO e também de malformação congênitas. Bom, Chesco, você quer compartilhar a tela, Chesco? Sí, por favor. Eu vou sair, por favor, você entra. Vale, pues muchas gracias, Marcelo. Es un placer estar con vosotros, básicamente porque me divierto con vosotros. Y es difícil divertirse hoy en día. Vale, entonces, realmente ahora trabajo en soy el jefe de servicio de ortopedia infantil en este hospital que se llama HMNs, que este es privado, y en el público se llama Vall d'Hebron. Hace un año que cambié. Entonces, Marcelo quiere que hable del post-COVID, de cómo lo estamos viviendo. Entonces, hay unas recomendaciones que vienen sobre todo de Wuhan, y es las que vais a ver ahora en un hospital que es privado. Y luego os explico lo que está pasando en el público. Vale, y esto es entrando a un hospital privado. Aquí estamos entrando al hospital. Vale. Hola. Tenemos dispensador de mascarilla. Aquí te dan la mascarilla, obligatoria, claramente. Te lava las manos con alcohol. Aquí te detectan la temperatura. Y un detector de temperatura de infrarrojos. Aquí está la cámara que detecta la temperatura. Aquí está mi amigo Gorka. Vale, esto es la entrada al hospital, ¿no? Después vas a consultas y entonces hay otra barrera. Todos los pacientes y los médicos se han de poner polainas. Como veis aquí, ya han de llevar la mascarilla, ya se han lavado las manos. Y entonces hay una barrera muy importante con las secretarias. Entonces, intentan que no se acumulen muchos pacientes en la sala, han de estar separados como mínimo 2 metros, con mascarilla. Sí, entonces incluso se genera una cola afuera para que no se acumule mucha gente, ¿verdad? Y entonces aquí es un poco, estos son las secretarias, pero los médicos también. Los médicos llevan un gorro, una mascarilla. Se recomienda llevar también una pantalla, una bata. La bata se esteriliza con rayos ultravioleta por la noche.
E incluso se recomienda siempre llevar unos guantes. Entonces, las enfermeras son las responsables de cada vez que cambia un paciente, limpiar la silla y la mesa. Aquí hay un acúmulo de líquidos antisépticos. Estas son unas pistolas eléctricas, digamos, y entonces después de cada paciente pues hay de limpiar la silla, la mesa, todo lo que hayan utilizado, ¿no? Y aquí estoy grabando a la secretaria. La verdad es que es muy pesado, es muy pesado. Y esto es básicamente lo que sucede en consulta externa en un privado. Y además, para la cirugía, ahora ya la programación es normalizada, si se hace un volumen de pacientes normal, los pacientes todos han de tener una PCR de una muestra nasal 24-48 horas antes de la cirugía. Y otra cosa un poco diferente es que los representantes comerciales no pueden entrar a quirófano a menos que tengan el test COVID, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa en un hospital privado. Y es diferente porque la situación es muy diferente a la pública. En un privado, si tú tienes a una persona que se infecta, te van a cerrar el hospital o la unidad durante al menos 14 días. Entonces, ya han estado prácticamente 3 meses cerrados o 2 meses y medio. Con lo cual, en esta unidad, por ejemplo, que tienen 40 trabajadores, han perdido mucho dinero. No se pueden permitir otro error porque eso va a suponer igual incluso la quiebra del negocio. En el hospital público, en teoría, debería ser lo mismo, porque estos son recomendaciones de ISACOS, de Wuhan, etc. Pero la realidad es diferente, porque al final, si alguien se infecta, pues si no se visitan a pacientes no pasa nada, porque no van a perder dinero, porque es dinero público. Y entonces la realidad es que allí no se limpia después de cada paciente y básicamente llevan mascarillas y poco más. El tema también es que, bueno, tampoco hay mucha evidencia. Entonces, ¿qué más? ¿Alguna cosa que no haya dicho? Sí, en las consultas intentamos hacer visitas o telefónicas o por videoconferencia. Después, los pacientes que vienen se citan al menos cada 15 o más minutos, ¿vale? Sin acompañantes, si son niños, un acompañante, y esto es un poco lo que estoy viviendo aquí en Barcelona y es más o menos en el resto de España. La situación es muy parecida. Mas pensa que estás aumentando el número de pacientes que están procurando servicio, las electivas, no las urgencias. ¿Cómo está la situación? La actividad quirúrgica ahora electiva es normal. Mismo se han recuperado todos los quirófanos. Todo, ok. Bueno. Bom, vamos começar, então, a nossa apresentação propriamente dita. Eu vou compartilhar a tela. E vocês estão vendo aí? Sim. Compartilhou? Sim. Oi? Sim? Tá. Então, dando início, então, à apresentação dos casos, vão ser 2 casos de paralisia obstétrica e 2 casos de doença congênita, né? Então, vamos começar com o Álvaro. Álvaro, você está com o som ligado? Estou ligado, estou ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Vamos lá, então. Pode passar. Bom, então essa é uma criança que chegou ao nosso ambulatório lá do Hospital das Clínicas com 3 meses de idade, talvez um pouco mais, um pouco menos, sexo feminino,
que tinha um antecedente de parto normal difícil. Peço desculpas porque eu sempre pergunto o peso, eu não sei por que na ficha dela que eu tenho de protocolo não tinha peso anotado, então não sei dizer se ela tinha macrosomia, o que é frequente, não consigo dizer isso. Mas a gente consegue ver o membro superior direito já numa postura com hipotonia, né? Não está totalmente ao longo do corpo. E mais de perto, olhando a face, dá para perceber claramente que o olho direito está menor, com ptose no oftalmo, isto é, a tríade clássica de Claude-Bernard-Horner. A gente vê a postura da mão, ela não tinha qualquer mobilidade na mão, não esboçava, teste da apreensão negativa, né? E, Marcelo, a gente vai discutindo no meio ou termina a apresentação e discute depois? Não, eu preferia que você fosse discutindo. Tá. Então, próximo slide, Marcelo. Então, ela tinha uma paralisia total do membro superior direito. No raio-x de tórax, a cúpula frênica direita um pouco mais elevada, mas não dá para caracterizar uma paralisia do diafragma direito. Não tem fraturas associadas, né? Eu sei que está cortando um pouco do número proximais, mas não tinha fratura de clavícula, luxação de ombro ou fratura de húmero proximal. Tá. Agora, nesse momento aqui, eu gostaria de perguntar para a mesa se alguém pediria algum exame a mais subsidiário ou tomaria conduta já a partir daí, doutor Francisco? Yo para en las totales y también en los partos de nalgas, para el tórax pido una ecografía. Para ver si hay una parálisis diafragmática, suelo pedir una ecografía, que es más fiable para ver si tengo la posibilidad o no disponibilidad o no de utilizar intercostales, ¿no? O sea, suelo hacer una ecografía, sí. Y normalmente no hago resonancia para ver si hay avulsiones. Marcelo, próximo, temos uma ressonância. Tá. Aqui do lado esquerdo, motor, que é o lado direito da criança, o exame não ficou bem, a neurografia de difusão não ficou boa na criança. O João está ouvindo a gente tem um pouco mais de dificuldade de fazer essas ressonâncias de plexo em criança do que em adulto. A gente consegue ver uma diferença nítida do plexo do lado direito da tela, que é o lado normal, com o lado esquerdo, né? Que mostra um aumento do sinal, uma tração e verticalização do plexo, né? Tem cortes axiais também, interessante, eu não incluí aí, que os cortes axiais não falam em avulsão, falam em lesão pós-ganglionar, nos cortes axiais da ressonância, tá? Próximo, Marcelo. Você quer perguntar para o João? Que tal? O João está conectado. Qual é a dificuldade? Você faz um comentário de ressonância de plexo em crianças pequenininhas, assim, 3 meses de idade? Oi, Álvaro. Oi, Marcelo. A dificuldade é maior, né? Esse tipo de exame é mais complicado de fazer porque você precisa fazer com anestesia. E mesmo fazendo com anestesia, aumentam os artefatos de movimentação, aumentam os artefatos de falha de saturação na imagem. Então, nessa faixa etária é bem mais complicado da realização do exame. Mas nesse caso aí ficou bem claro, né, Álvaro, que existe um espessamento do plexo à direita. Está bem caracterizado aí, que não tem descontinuidade, pelo menos nessas imagens que estão sendo colocadas. Tá. Vamos ver aqui, Álvaro. Então, aí eu coloquei, toda vez que a gente tem um problema, a gente acho que tem que entrar com mais de um plano, né? A gente tem que estar pelo menos 3 opções. Aí eu vou discutir o que veio à minha cabeça na época. Essa criança foi operada em 2013, né? Faz algum tempo. E o meu plano na época era, se eu obtivesse 2 ou mais raízes viáveis, eu ia utilizar enxerto de sural, né? Em ordem de prioridade, tronco inferior, visando mão. Em segundo lugar, tronco superior, visando ombro e cotovelo. E se tivesse uma raiz a mais, o tronco médio, né? Reconstruir na medida do possível tudo. E... Opa, saiu, Marcelo. E fazer espinal acessório para supra, né? Esse era o plano A. O plano B, com uma raiz só,
seria manter o enxerto dissural para tronco inferior, priorizando mão. Aí, baseado no raio-x e no exame físico, não exibia nenhuma insuficiência respiratória, mas também acho que o ultrassom é o exame mais preciso para detectar paralisia de diafragma, é um exame dinâmico, a gente consegue ver a excursão e a contração do diafragma, mas essa criança não tinha lesão do frênico, né? Então, o plano B era enxerto para tronco inferior, intercostal para bíceps, espinal acessório para supra. E o plano C, se fosse uma avulsão de todas as raízes, seria intercostal para bíceps, espinal acessório para supra. E então eu gostaria de ver com os membros da mesa, primeiro com o Dr. Francisco, se ele faria algo diferente, se ele priorizaria ou utilizaria outro tipo de tática de reconstrução. Sí, bueno, ahora lo que ha entrado a diferente en la estrategia es el C7 contralateral. Entonces, si hay una raíz o ninguna raíz, pues utilizo el C7 contralateral. Yo claro, no tengo muchos casos ni tengo mucho seguimiento. Y entonces me baso en los que he visto de China. Entonces, en el adulto probablemente no tenga sentido, pero en el niño, y esto es una idea, esto no tengo que ver mis resultados, pero bueno, en el niño entiendo que a nivel cortical hay una mayor plasticidad. Me consta que el doctor Cousin también está haciendo C7. Entonces, para hacer C7, para hacerlo más fácil, se hacen los dos incisiones supraclaviculares, pero además una incisión vertical para esternocleido en cada lado, de tal manera que tenemos 4 ventanas y es más fácil pasar los injertos. No sé si me explico. Entonces, si hay una sola raíz o ninguna raíz, utilizo C7. Y si hay 2 o más raíces, si hay 2 o más raíces... Enxerto dissural para los troncos. Si hay 2 raíces, yo ya utilizo intercostales para flexión de codo, con 2 raíces. Lo mismo más intercostales. Sí. Mesmo com 2 raízes viáveis para enxertar, você gosta de usar um intercostal? Sí, porque los intercostales, al menos en mis casos, solo me ha fallado un caso, lo revisé ahora todos recientemente, había 50 y pico, y solo me falló uno. Y me falló porque lo hice a la rama del bíceps. He hecho 2 a la rama del bíceps y uno me falló. No he hecho más ni voy a hacer más, pero a músculo cutáneo no me ha fallado, a músculo cutáneo ninguno me ha fallado. Sí. Alguém mais queria fazer? Álvaro, pergunta para o Samuel. Samuel está conectado. Algo diferente aí, Samuel? Opa. Não, eu estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Tá. Bom. Não, realmente as opções são essas. Eu vi essa cirurgia do C7. Eu gostaria de perguntar para o Chesco alguns detalhes do C7, que é interessante, é uma experiência que nós não temos. Eu só mudaria aqui, viu, Álvaro, o enxerto dissural, em vez de fazer para T1, fazer para C8, né? Não, na verdade é T1, é tronco inferior, desculpa. É tronco inferior. Tronco inferior, tá. Porque entre C8 e T1, tinha entendido, mas eu preferiria C8 ou tronco inferior, tá, tudo bem, que seria mais direto. Eu perguntaria para o Chesco o seguinte, a técnica que o pessoal usa de C7 contralateral, até que nível ele tira C7, né? Se ele tira C7 e tira C7 com um ramo, que é a parte posterior,
E depois, aonde que ele liga C7? Em que raiz? Ele liga no tronco inferior? E como que ele faz a ligação porque a gente sabe que o plexo falta comprimento. Então, se ele faz aquela técnica de uma secção mais distal do lado lesado e levanta o plexo braquial, e se em algum caso ele também teve a necessidade de fazer uma osteotomia do húmero, de encurtamento, para que houvesse uma coaptação melhor. Essa seria uma pergunta interessante no sentido da técnica cirúrgica. Onde que ele liga e se ele faz um encurtamento do plexo para poder chegar melhor à raiz de C7, e na raiz de C7, aonde ele, do lado normal de C7, aonde ele tira, até onde ele vai com C7. ¿Entendeu a pergunta? Sí, sí, sí. Entonces, si hay una raíz, entonces C7 contralateral va a los elementos posteriores. Si no hay ninguna raíz, va al tronco inferior. Entonces, sí que hago en el total, frecuentemente, ya sé que mucha gente no lo hace, pero yo frecuentemente hago una osteotomía oblicua de clavícula. El motivo es que me acorta mucho el tiempo quirúrgico. Y entonces sí que hago una buena movilización del plexo. Y la otra pregunta, y lo de acortar el húmero, no lo he hecho, pero Dan Slotolov, que estuvo visitando a alguien en China, vio a algunos pacientes que habían acortado realmente mucho y con una movilidad muy buena. Sí. ¿Y faz enxerto? ¿Faz enxerto de C7? ¿O consegue? Sí. Entonces, C7 lo más distal posible, pero en la división posterior sin pasarse, porque se puede cortar la división posterior del tronco inferior y entonces afectar la extensión de las metacarpofalángicas. Y sí, creo. Você consegue uma sutura sem interposição de enxerto ou é sutura direto? No, con injerto, perdón. Sí, con injerto. Yo creo que en el adulto se puede conseguir, cuando Wang, cuando lo presentaba acortando, en el adulto lo puede conseguir, pero en el bebé es relativamente más corto, con injerto. Entonces, yo utilizo 2 surales, el cutáneo medial del antebrazo de los 2 lados. Você usa aquela via retroesofágica pré-vertebral ou dá a volta por fora? No, retroesofágica. Por eso ayuda mucho. Los primeros lo hice retroesofágico con 2 abordajes supraclaviculares. Pero entonces supongo que era un tema de falta de experiencia, pero estás sufriendo en la cirugía y estás con miedo. En cambio, haciendo las 2 incisiones verticales, tienes 4 ventanas, ¿no? Una supraclavicular, una anterolateral derecha, anterolateral izquierda y supraclavicular. Y eso te permite mejor ver todo el recorrido y tener menos miedo. Perfeito. Posso fazer mais uma pergunta? Só mais uma? Não. Eu queria saber se você tem... A prioridade é a mão, né? Nessas lesões. Depois do cotovelo. Então, eu falei T8, porque se você tiver uma raiz boa de T8 e conseguir fazer a coaptação, se tiver 2 raízes, se não valeria a pena você usar C8 para dar uma melhor prioridade para a mão, se houver essa possibilidade. ¿Esta pregunta para quién es? Pode ser para o Álvaro, né? E para você. Para usted também. ¿Para mí? Sí. Sí, si C8 está
Íntegro, sí. C8 a tronco inferior, sí. Não. Álvaro, Bom, Álvaro. ok. Bem, continuando, essa foto, a cabeça está para cima, o ombro da criança está para o lado esquerdo da nossa tela e o tronco para o lado direito. Então, a gente vê TS, tronco superior, TM, tronco médio e TI, tronco inferior. O plano tinha muita fibrose, estava muito verticalizado e tracionado para baixo. Tá? Então, próximo. Aqui a gente vendo em mais detalhe o tronco superior com a emergência do nervo supraescapular, né? Próximo. E aqui, após a dissecção, o C5 estava vazio, o espaço de C5. Eu não consegui detectar uma raiz boa de C5. C6 estava viável, a gente vê grupos fasciculares. C7 era a melhor raiz. E C8 e T1 tinha aquele sinal de medusa com aquelas ramificações para os gânglios dorsais. Tinha uma avulsão de C8 e T1 que não foi inteiramente compatível com a ressonância, mas foi compatível com a clínica, né? Ela tinha eu sei que o Klobuchar Horner algumas vezes dá falso positivo, não é 100% de certeza de avulsão, mas nesse caso ela tinha uma avulsão de C8T1. Então, próximo, Marcelo. Próximo. Então, esse era o nosso plano, né? Próximo, mais uma vez. E esse é um desenho que eu fiz na época, de 2013, mostrando a lesão. Então, ela tinha uma lesão onde não era dos mais comuns, né? Porque era um pouco antes do tronco, né? E ao nível dos troncos, na verdade, com a lesão de C5, não posso garantir que era uma avulsão pré-ganglionar, mas a raiz até onde eu explorei, onde a gente palpava os processos transversos, não tinha raiz boa que eu confiaria conectar enxertos na raiz de C5, eu achei ela ruim. C6 boa, C7 era a melhor raiz e C8 T1 com avulsão. Aperta mais uma vez, Marcelo. Então ficou um plano A, né? No final, um plano mais favorável, onde eu tinha duas raízes boas. Então, eu optei por usei sural de dois lados, né? O defeito não era muito grande, tinha 5 a 6 centímetros de gap, mas a criança é muito pequenininha, o enxertinho sural é pequeno e curto, né? Então, eu fiz 2 cabos para tronco superior diretamente e 3 cabos de C7 para tronco inferior, tá? Eu acabei não fazendo especificamente um cabo para o espinal acessório, eu não fiz espinal acessório para a supa, porque apesar de serem 2 cabos, eu achei que ficou bem compatível e a lesão era um pouco proximal à emergência do supraescapular. Então, eu achei que dava para aproveitar a reinervação através do enxerto mesmo, tá? Então, eu gostaria de perguntar para a mesa, pode começar com o doutor Francesco. Isso. Faria mesmo assim espinal acessório para supra e intercostal, com 2 raízes boas? Sí. Yo con 2 raíces intercostales para músculo cutáneo, yo C6 lo daría a la mano, porque C7 hay la historia esta de qué porcentaje de axones son motores y sensitivos. Yo C7 se lo hubiese dado a la mano, accesorio a supra y intercostales a flexión de codo. Alguém quer opinar mais ou alguém faria algo diferente do que o Dr. Francisco falou e do que eu falei? Álvaro, vamos seguir para poder ver os outros. Mostra as imagens fotográficas do esquema que a gente fez, né? 2 cabos para tronco superior, 3 para tronco inferior. Vai passando, Marcelo. Agora é o resultado, né? A gente vai ver o resultado. Pode ir passando. Então, aqui, se eu não me engano, eu estava com 26 meses de pós-operatório, exibindo já alguma recuperação de ombro, tríceps. Os vídeos estavam editados, mas quando converteu para PowerPoint, peço desculpa, tem alguns vídeos longos, né? Pode passar, Marcelo. Vamos passar se os vídeos estão longos. Os vídeos finais são os mais importantes. Então, aos 26 meses já ela tinha preensão, ela tinha um flexor do punho mais forte que dos dedos, mas tinha flexor dos dedos também já. Ela conseguia segurar coisas já, não muito pesadas.
Próximo, Marcelo. Então, aqui já com uma abdução praticamente normal, ela tinha uma flexão de cotovelo forte, mas ela não tinha excursão total da flexão do cotovelo. Ela ia de 0 a 95 e 100, mas a força era boa. Tá? Ela segurando uma caneta, já conseguia... O que ela tinha de mais fraco era extensor de dedos e de punho. O tríceps dela era bom nesse momento. Agora, ela tinha uma deficiência, sim, de extensor de punho, extensor de dedos e extensor de polegar. Tá? Próximo. Aqui mostrando o tríceps, ela tinha um tríceps bom já. Isso em torno de quase 3 anos. Estamos terminando. Próximo, Marcelo. Então, aqui mostrando também com 36 meses aí, a flexão de punho dela era o que tinha de mais forte. Tinha flexor radial do carpo, tinha mais forte do que o flexor lunar do carpo, mas também tinha flexor lunar do carpo. Era difícil testar os intrínsecos nela. Neste dia em particular, ela não estava muito cooperativa. Marcelo, se você tiver acesso ao vídeo, põe os 5 segundos finais, que esse vídeo é longo, dá uma boa adiantada aí. Isso, a partir daí, pode deixar. Aqui mostra ela elevando, tem tríceps, né? Tríceps, ombro bom. Rouba um pouco com a escápula torácica o tronco, mas no ombro bom. E no final, deu uma cortadinha, ela tem uma flexão do cotovelo boa também. Como eu disse, ela flete até 95 graus, um M4. Tá? Esse último exame que tem foi de 2016, faz tempo que eu não a vejo, né? Eu teria que ter um segmento mais recente, eu peço desculpas. Esses vídeos são de 2016, com 3 anos de pós-operatório. Eu quero ver o comentário do Dr. Francisco sobre o resultado. Sí, muy buena recuperación del hombro y del codo y en general. Entonces, ¿extensión de muñeca tiene o no? Eras fraco, não tem. O principal que ficou pior nela, extensor de munheca, extensor de dedos, era fraco. Ou se ela tinha, era sobrepujado pela força maior dos flexores, perdia para os flexores. Ya. No digo porque, claro, ahora tiene una deformidad en supinación que habría que tratar. Entonces, si tiene algo de extensión de muñeca, entonces, la flexión del codo es aceptable, haría un rerouting del bíceps. Y eso le mejoraría mucho la posición y la función. Es decir, yo intentaría tratar la deformidad en supinación. Perfeito. Essa criança, provavelmente, ela fazem 4 anos que eu não a vejo, provavelmente ela vai estar um pouco melhor agora, né? Eu peço desculpas que a gente não consegue seguir por tanto tempo, e eu não tenho filmagens mais recentes dela. Mas deve estar um pouco melhor do que está nesse vídeo aí. Pero el hombro está espectacular, ¿eh? Y el codo espectacular también. Sí. O sea que C6 era muy buena, ¿no? Sim. C7 era a melhor raiz, mas C6 estava muito boa também. Álvaro, uma pergunta para você. Muito bom, ela tem flexão forte de punho, flexão de dedos razoável. E aí? Vai ficar assim ou você vai mexer no punho para estender? Não, o que você vai fazer com relação à extensão? Ela tinha nessa época 3 para 4 anos, né? Para pensar. Mas qual seria? O que você pensaria em fazer? Eu acho que é uma excelente ideia. Eu tenho pouca experiência com o rerouting do bíceps, mas eu tenho um caso, e esse um caso ficou fenomenal. É uma cirurgia muito boa, é mais rápida e menos agressiva que a osteotomia dos ossos do antebraço, e até pela influência do Edgar, inclusive, que eu acabei mudando o meu plano. Eu tenho um caso com muito bom, eu faria essa cirurgia que o Dr. Francisco indicou, então, o rerouting do bíceps. Isso para supinação. Isso para supinação.
E para extensão? Para ter um pouco de pronação, né? Que está muito supinado o antebraço dela, né? E depois faria algo para déficit radial, se realmente ficar, transferir um dos flexores para extensor de dedos, né? Testar o pronador para ver se daria para fazer para extensor do carpo. As transferências. Bom, Álvaro, vamos para o segundo? Vamos. Agora é o Yoshi, né? Vai lá, Leandro. Opa, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão ouvindo? Sim. Bom, boa noite. Então, vou apresentar aqui o caso que eu preparei. É de uma paciente do sexo feminino, com 3 anos e 11 meses, um diagnóstico de paralisia obstétrica à direita. Ela chegou bem tardiamente para a gente, né, no nosso serviço, então não teve nenhuma intervenção cirúrgica prévia. Próximo slide. Aqui é o exame físico dela. Notem a grande deformidade em rotação interna e um sinal de corneteiro bem evidente, bem importante. Tendo esse caso, a gente solicitou então a tomografia, no próximo slide, que a gente vê do lado direito é o lado normal, que é o ombro esquerdo, e no lado esquerdo aqui da tela é o ombro direito, que a gente vê uma subluxação posterior à cabeça do húmero e a pseudoglenoide, né, que corresponde ao Waters tipo 4, mostrando para a gente está escrito 3, mas na verdade é tipo... Não, é 4, desculpa, 4. eu que digitei errado. O Waters tipo 4, que mostra que é uma displasia de glenoide um pouco mais avançada, né? Diante desse quadro, queria perguntar para o Dr. Francisco qual que seria a conduta, a opinião dele. Pues clásicamente hasta los 6 años sería reducir, ¿no?, la articulación. Yo la verdad es que ahora el límite lo pongo a los 4 años de reducir la articulación. Y porque el hombro, claro, es muy rigidogénico, ¿no? El mínimo cirugía en el hombro pues genera mucha rigidez sobre una rigidez ya de base. Pero bueno, en este caso sí que haría. Entonces, normalmente hago una reducción abierta, vía anterior, con coracoidectomía, y en este caso además haría una transferencia del dorsal ancho o del redondo mayor. ¿Qué más? ¿Cuál es la elevación? ¿Cuánto eleva? ¿Cuánto eleva? Sí, abducción. Abdução? Sí. Acho que 90 graus, ¿no? 90 grados. Más Sí, pues esto es lo que yo haría. Entonces, normalmente les pongo un yeso tóraco-braquial. Yo lo pongo en abducción de 110, 120 grados, lo pongo 4 semanas y después a las 4 semanas lo sustituyo por una ortesis nocturna 2 o 3 meses en la misma posición. Chesco, ¿cuál es el valor que usted da para la clasificación de Waters? ¿Cuál importancia? Bueno, yo es que creo que la displasia, esta luxación o subluxación, yo no creo que es una cosa progresiva. Yo creo que ocurre ya muy pronto, en los primeros meses, hay una inestabilidad posterior que luego se va estructurando porque se acorta el subescapular. Y en un mes ya hay una pseudoglenoides. Entonces, en los niños en que se luxa al principio, pues hay deformidades, 4 o 3 si quieres. En el resto puede deformarse la glenoides progresivamente y hacer
pues tipo 2 o 3, pero no realmente está luxado. Entonces yo creo que la clasificación de Waters está incluyendo 2 situaciones diferentes. Entonces yo realmente no la comparto. No la comparto. Leandro? Então, aqui é o exame físico logo depois de anestesiado o paciente e dizer que a gente concorda, né, com a conduta que o Francesco colocou, como a paciente, apesar do grau de displasia ser bem avançado, como a paciente ainda é bastante jovem, com menos de 4 anos, a gente resolveu realizar um procedimento de partes moles, tentando apostar nessa remodelação da glenoide. Esse caso eu trouxe especificamente porque recentemente eu, pesquisando sobre o assunto, encontrei um vídeo desse autor Maulin Shah, que é um cirurgião indiano, que ele está propondo uma nova forma de release do subescapular, por uma via minimamente invasiva pela borda medial da escápula. Então, o próximo slide. Então, pode passar mais um. Então, ele considera que o ponto de entrada ideal é entre o terço proximal e os 2 terços distais da escápula, pela borda medial. A gente tem que tomar cuidado com as estruturas vasculares, principalmente a artéria circunflexa da escápula, que, olhando aqui nessa foto que o Tornsal está apontando, fica mais ou menos numa orientação de 3 horas. E também tem que tomar cuidado com o pedículo do supraespinhal, que fica numa orientação aproximadamente de 1 hora. Além disso, a gente sabe que os vasos entram de lateral para medial, então ele preconiza ter bastante cuidado nessa zona entre 1 e 3 horas, indo mais devagar, bem subperiostal, para evitar a lesão dos vasos, e ele preconiza também não invadir a borda lateral da escápula, que é por onde entram os vasos. Dessa forma, ele evita que tenha a lesão dos vasos. Então, próximo slide. Isso aqui é só para ter uma ideia do tamanho da via. A via é de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Ele vai transfibras musculares do elevador do trapézio e do romboide, e com a rugina você faz a liberação da parte anterior da escápula, do subescapular da sua origem. Feito isso, faz uma manipulação. E uma coisa importante que, para você ver essa elevação da escápula, a gente roda o membro o máximo interno. E quando a gente roda bem internamente o membro do paciente, a escápula salta, né? Ela fica mais proeminente. Então, facilita para a gente ter esses parâmetros de onde vai realizar o ponto de entrada. E depois de feito só a liberação do subescapular, a gente vê que conseguiu uma boa liberação de um bom ganho de rotação externa. Queria perguntar para o pessoal assim, se só com a liberação do subescapular eles costumam ter esse ganho ou foi um caso isolado, na opinião deles? Pergunta para o Cesco. Sí. Yo no hago slidings me parece muy interesante este paper. Yo no hago slidings del subescapular porque tienen una tasa de recidiva muy, muy alta. Pero efectivamente lo que te da ganancia de rotación externa es el subescapular, sea en el origen, sea en la inserción. De todas formas, también estoy de acuerdo que si recidiva, pues se puede volver a operar, estoy de acuerdo, ¿eh? Y que además probablemente la agresión al glenumeral es menor y probablemente haga menos rigideces posquirúrgicas. Esto no lo sé, pero es posible, es una cosa que habría que mirar. Além disso, então, nós realizamos a transferência do grande dorsal e do redondo maior para o infraespinhal. Aqui a imagem te mostra o tendão conjunto do grande dorsal e do redondo maior pela via axilar e fizemos a transferência para o infraespinhal, fazendo uma sutura por aposição.
mesmo, né? E mantendo rotação externa máxima do membro e tentando fazer a sutura mais próxima possível da inserção do infraespinhal. Daí o próximo já é o resultado. Ah, não, desculpa, aqui nós deixamos nessa órtese por 6 semanas. Aqui o nosso protocolo é de deixar por 6 semanas. E aqui é um resultado com 2 meses de pós-operatório. Pode passar outro vídeo. Aqui à esquerda a gente vê que a atitude de repouso melhorou e ela não tem uma perda importante de rotação interna. E do lado direito a gente vê que o sinal de corneteiro melhorou bastante. Se comparar o pré-operatório e o pós-operatório, principalmente o sinal de corneteiro, a gente vê que melhorou bastante. Infelizmente, esse caso, eu fiz esse vídeo um pouquinho antes de começar a pandemia do Covid, então eu não consegui mais examinar o paciente depois. Mas só para discutir uma nova forma de liberar o subescapular. E aí, Chesco? Sí. ¿Es un resultado bueno o tenía una expectativa mayor? Sí, pues la verdad no veo, no tiene rotación externa activa, no sé cómo es la pasiva, pero activa no tiene, ¿no? Uhum. Sí. Só para aproveitar a discussão, o que pensas sobre a importância da rotação interna? Quando hace uma liberação muito extensa de los rotadores internos e os problemas que tienes com a perda de la rotación interna. Pues sí, el problema es que hasta ahora no mediamos la movilidad glenumeral antes y después de las cirugías. Entonces, yo ahora lo estoy midiendo en todos los pacientes. Entonces, la forma de medirlo lo tengo publicado en el americano de hombro, en el Journal of Shoulder and Elbow Surgery. Y entonces es importante medir la glenumeral antes y después para ver qué sucede en cada procedimiento que hacemos en el hombro. Y efectivamente, lo que no queremos perder la rotación interna, no queremos perder la función de la línea media. Entonces, muchos de estos niños pues les cuesta pues ponerse pues, los slips, las cremalleras, no sé cómo se dice cremallera, los zipper. Sí. Los botones del pantalón. Sí. Sí. Sí, Entonces, pierden esa función. Por eso, en contracturas en rotación interna o en luxaciones como esta, si el niño a partir de los 5 o 6 años, yo no voy a la articulación, voy al húmero. Porque haciendo osteotomía tú controlas cuánto pierdes de rotación interna. Y sabes que puede recidivar en el futuro, pues en el futuro haces otra osteotomía, pero no te arriesgas a perder la línea media. Bueno. Marcelo, Chesco, gostaria de saber se você hace a osteotomia de la glenoides e se hace, quais seriam as indicações, quando hace? Pues no la hago porque hice algunos casos y eran niños ya eran niños más mayores, 4, 5, 6 años o más. Y todos acabaron con una contractura en rotación externa importante. Y entonces no hago, yo a esta edad hago osteotomía de rotativa de húmero por abordaje medial y no hago. Muito bom. Bom, vamos passar para o terceiro caso. Hugo. Vamos lá, então. Boa noite a todos.
Pode passar, doutor Marcelo? Uhum. O caso que eu vou apresentar é um caso com uma apresentação bem diferente. É um paciente masculino com 3 anos de idade. Ele tem essa deformidade bilateralmente e tem como comorbidade uma fenda labiopalatina bilateral que já tinha sido operada. O paciente ele foi encaminhado para nós apenas após o final do tratamento da fenda palatina, então já com a queiloplastia e com a palatoplastia. Não apresentava nenhuma outra deformidade e já tinha sido liberado pela genética médica sem nenhuma alteração cromossômica específica. Então, esse paciente ele apresentava na mão direita uma mão em fenda, né, mas uma mão em fenda do lado ulnar e uma ausência de falange distal do dedo médio. E na mão direita e na mão esquerda ele apresentava então uma amputação distal dos dedos longos, com sindactilia entre o indicador, o médio e o anular, uma ausência total do polegar e bridas amnióticas no antebraço. Então eu queria perguntar para o Dr. Francesco qual seria a abordagem nele nessa situação, se operaria já os 2 lados de uma vez só. Um outro detalhe que eu esqueci de dizer: esse dedo mínimo ele é um dedo rígido, não é um dedo com muita função, tá? Então, qual seria a abordagem? Uma cirurgia abordando bilateralmente, né? No caso da mão em fenda, a gente já pode ver pelo raio-x que o metacarpo do dedo mínimo é um metacarpo encurtado. Então, provavelmente, fazendo a correção simples, a gente não conseguiria uma correção total. Se ele já faria, nessa primeira fase do fechamento da fenda, uma osteotomia para o alongamento do metacarpo do lado da fenda, e do lado esquerdo, se ele abordaria primeiro as partes mais proximais, então a liberação das bridas amnióticas, ou se ele já partiria para algum tipo de reconstrução do polegar, e se ele apostaria numa policização, levando em conta que esse indicador ele só tem a falange proximal. Bueno, es un buen caso, ¿eh? Es muy Una de la mañana es peor. Es muy interesante, es muy bonito el caso, es muy bonito. Bueno, la mano hendida, claro, Littler, no sé si llegaría a la... Yo lo operaría ya, ¿eh? Sí. Entonces, un Snow Littler no sé si llegaría a la primera comisura, pero no me parece que la primera comisura esté muy cerrada, ¿no? A primeira comissura é normal. No, o lado radial é normal. No, de la mano hendida. Esquerda. Esta. O lado radial é normal. Ele está se referindo à mão em fenda. Ele está se referindo à mão em fenda. Isso. Então, mas aqui essa comissura aqui ela é uma comissura normal. Não tem normal. Perfecto. Não há deficiência da primeira comissura. Perfecto. Vale. Ni un poco de retracción tampoco, un poquito, no. Não. No. Bueno, no, pues dedos, sí. O indicador e o polegar têm uma função normal. Vale. No, pues yo cerraría la hendidura, sí. Sí. Ele fecharia a comissura. Operaria as 2 mãos ao mesmo tempo? Sí. Entonces, la hendidura la cerraría, listo. Y entonces, en la otra mano, a ver... Sí, lo que he pensado era efectivamente intentar hacer pinza con una
pulgarización, pero va a faltar piel. Va a faltar piel. Va a faltar piel porque tiene una sindactilia. Podia perguntar, o Caco, você está ouvindo aí, Caco? Ouvindo sim, Marcelo. Fala você aí, Caco. Ele fala que é seu caso amigo. é um caso engraçado, porque quando você tem a fenda palatina e tem uma deformidade em V, é aquele o típico, né? Você divide em típico e tem o atípico, né? Em forma de U seria o atípico, unilateral atípico, em V seria o típico. De um lado, ele tem a forma típica, né? E você esperaria que do outro tivesse também. Mas do outro lado, ele teve uma banda de constrição, quer dizer, o raio caiu 2 vezes no mesmo lugar, né? E que mesmo na mão fendida, você tem no terceiro dedo, você tem um dedo tipo banda de constrição também. Então, o que eu acho aí? Se você fechar a comissura só, vamos pegar a mão direita, a mão que tem a fenda. Se você fechar, é muito provável que o quinto dedo entre em choque com o outro dedo. Então, nós temos que rodar o dedo. Nós temos que rodar o metacarpiano também. Senão, e é muito difícil você fechar. Então, você fecha a pele, ele tem uma tendência a abrir novamente. Então, tem técnicas com o tendão, com a fáscia, com o ligamento, para você refazer essa união entre seria o terceiro meta e o quinto meta. Mas eu faria isso aí. O grande problema dessas mãos é que o aspecto estético é muito ruim, né? Elas até teriam uma função boa, mas a parte estética é muito ruim. Já do outro lado, a mão que tem a banda de constrição. Uma solução seria, nós vamos ter que fazer alguns enxertos aí. Dá para encurtar um pouquinho esse dedo, esse meta, né, o segundo metacarpiano, rodar, encurtar e afastar do outro meta. Então, encurta, roda e afasta. E para fazer a comissura, eu creio que enxerto só daria, não sei. Mas você tem que entrar preparado para fazer um retalho. Mas eu acho que o enxerto daria. Logicamente que não vai ficar aquele polegar lindo, aquela politização linda, mas melhoraria a função. Vai lá, Hugo. Então vamos lá. Pode passar, doutor Marcelo? Eu, por condições do hospital onde eu opero, eu acabei operando uma mão de cada vez, né? Eu operei primeiro o lado direito. Eu fiz uma abordagem de uma incisão do tipo Barsky, né? Com a reconstrução da comissura. Como eu havia previsto, o metacarpo ficou curto, mas eu optei por não fazer uma osteotomia para alongar o metacarpo nessa situação. E eu fiz uma reconstrução do intermetacarpal com o que dava aí para aproximar, utilizando as polias A1 dos dedos. Então eu consegui melhorar um pouco a rotação do dedo, mas não completamente, né? Esse dedo, como eu disse, é um dedo rígido, ele não movimenta muito esse dedo, e foi esse resultado que eu consegui. Eu queria perguntar para o doutor Francisco se ele já tentaria fazer um alongamento do metacarpo nesta fase ou faria a cirurgia em 2 tempos, ou não faria nada, manteria assim. No, yo no haría nada. No haría. Existe uma alternativa ao alongamento que essas fendas lunares elas são mais raras, né? Elas são bastante raras e esse posicionamento do quinto dedo ele pode ser mais proximal ou mais distal. Eu tenho um caso onde o quinto dedo praticamente saía quase que do punho mesmo. Existem alguns trabalhos que mostram, sem você precisar fazer o alongamento, você faz uma fusão entre o metacarpo deste dedo com o metacarpo vizinho, nesse caso seria do terceiro dedo, onde você faria a osteotomia e você faria o reposicionamento mais distal, com a dissecção do pedículo desse dedo, e você conseguiria levar ele um pouquinho mais distal e você faria quase que uma artrodese mesmo entre nesse caso, o quinto e o terceiro metacarpo. Com isso, você manteria esse dedo estável, sem precisar pensar em fazer um alongamento que eu concordo, acho que um alongamento nessa criança, já com tantos problemas, algo complicado de fazer, seria uma alternativa. Beleza. Hugo.
Bom, então vamos para o próximo aqui. Eu acabei indicando um procedimento tipo uma policização não regrada mesmo, né? E eu planejei os retalhos para tentar enxertar as laterais do dedo e não a comissura, né? Tentar manter os retalhos para conseguir utilizar retalhos na primeira comissura. A gente pode passar o próximo. E realmente, fazendo desta forma, eu consegui utilizar os retalhos dorsal e volar para fazer uma boa primeira comissura e eu consegui enxertar só as laterais dos dedos. Eu consegui fazer quase uma policização completa mesmo. Eu consegui fazer osteotomia na fise, consegui hiperestender a cabeça do meta, eu desinseri os interósseos e reinseri novamente para conseguir trazer eles, e ele tinha um resquício tanto do flexor quanto do extensor que eu mantive, e acho que pode passar o próximo. Foi esse resultado que eu obtive. Ele já estava começando a ter um esboço de movimento no neopolegar. Infelizmente, também esse paciente, essa policização foi feita um pouquinho antes da fase do Covid. Eu não consegui nenhum filme e um raio-x pós-operatório. Eu queria perguntar para o Dr. Francisco, essa criança, é óbvio que a gente precisa depois complementar a liberação da terceira comissura, né? Corrigir as bridas amnióticas mais proximais. Essa criança ela tem os pés íntegros. O senhor indicaria em algum momento mais para frente um dedo do pé para a mão para tentar alongar esses dedos? Ele tinha os 2 feixes vasculares normais, tá? Os 2 feixes estavam presentes. Puede ser, porque este pulgar, el pulgar mueve o no, el pulgarizado mueve, tiene movimiento. Sim. Y consigue hacer pinza. Sim, ele faz uma pinça, mas ele não consegue fazer um polpa-polpa porque os dedos são muito curtos, né? Sim. Mas ele tem um movimento bem razoável. Si en el examen yo pienso que haciéndole un dedo de pie a la mano, que sería sobre este mismo pulgarizado, voy a tener una pinza, sí lo haría, pero si no, no. Si no, no. Bom. Olha, muito obrigado. Valeu, Hugo. Vamos então para o último caso, do Edgar. Edgar. Boa noite, Francisco. Boa noite. Último, mas não espero que o pior. Espero que seja útil ainda. Vamos falar um pouquinho do polegar hipoplásico. Marcelo, você pode passar, por favor? Então, a gente vai falar de uma criança, uma menina de 1 ano e 9 meses, e veio ao consultório com essa mãozinha. O Marcelo, mostra o dedinho na foto do meio. Não, volta. E, na verdade, assim, era uma família que tinha passado em vários colegas e eles queriam encontrar uma maneira de manter esse dedo e de tornar esse dedo funcional. Essa criança tem essa radiografia, onde eu classifiquei essa criança como portadora de um polegar hipoplásico do tipo 3B. Passa o próximo, Marcelo, por favor. O que é o 3B? O tipo 3 é uma instabilidade onde você tem uma insuficiência tanto de comissura, quanto de musculatura intrínseca, quanto de musculatura extrínseca. E, além disso, ela pode ser dividida, o Dr. Mansky dividiu esse tipo em 2 tipos. O tipo 3A, onde você tem a base carpo-metacarpiana, e o tipo 3B, onde você não tem a porção proximal do metacarpo, isso é, você não tem articulação carpo-metacárpica. Pode voltar, Marcelo, por favor. Doutor Francesco, concorda com essa classificação para esse caso? Acha que talvez não seja? Existe hoje em dia um tipo 3C, 3A, B e C, quer dizer, tem essa possibilidade também. Totalmente de acuerdo. 3B porque no tiene articulación trapecio-metacarpiana.
Perfeito. O Edgar. Pode falar, Marcelo. O Jana, você tá ouvindo a gente? Tô sim, Marcelo. Boa noite a Boa todos. noite. Olá, Chesco, tudo bem? Tudo bom, Jana? Boa noite. E aí? Boa noite, Edgar. Quer comentar isso aí? Então, eu também acho que é um 3B, com certeza um 3B, não tem articulação carpo-metacárpica, e acho que o importante aí é avaliar, já mostrando para esses pais que eles querem preservar esse polegar, mas se você for observar a função, provavelmente, Edgar, você pode complementar, falando que a função dele era numa pinça lateral entre o indicador e o dedo médio. Então, isso eu acho que faz com que os pais se convençam que a parte funcional dessa criança, por mais cirurgias que se tente fazer de preservação desse pequeno polegar, não vai ser, nós não teremos sucesso. Então, aqui é a indicação de policização. Faria a policização, fazendo o encurtamento, fazendo toda a técnica basicamente normal. Doutor Francesco, indicaria policização? Indicaria alguma outra coisa para essa criança? La pulgarización, yo entonces me apoyaría en otros pacientes para intentar convencerlos, pero aún así pues hay pacientes que no quieren. Entonces, si no, una opción es una metatarso-falángica vascularizada del pie a la mano. Pero recientemente en el Journal of Hand Surgery, pero el European Volume, revisé un artículo en el cual en la base ponían la cabeza de un metatarsiano invertido. Sí, invertido. Y del lado, o sea, del lado radial de la muñeca hacían un colgajo de rotación con una perforante en la tabaquera anatómica para darle la piel que necesita, porque ahí falta piel. Y entonces realmente los resultados eran muy interesantes. Luego si queréis lo puedo buscar y puedo compartir las imágenes. Supongo que es ilegal, pero me da igual. Y me pareció muy interesante para estos casos. Bom, esse caso... Marcelo, Edgar, desculpa. Eu vi um trabalho no Congresso Europeu do ano retrasado, um trabalho bastante interessante. Porque nesses casos, nesses 3Bs, são aqueles casos que você não consegue amputar porque a família não quer que você ampute. É um dedo mais ou menos bem formado, para os pais, para ser amputado. E o que o colega fazia? Ele pegava o metacarpiano, dividia em dois, o segundo metacarpiano, e fazia como um Y. E eu fiz um caso desse aí. Mas o meu caso não teve sucesso não. Por quê? O osso em 3 semanas, o segundo metacarpiano se refez e o osso do Y sumiu. Aí um mês e meio depois repeti, aconteceu a mesma coisa. Aí eu desisti, lógico, né? Mas talvez uma opção. Eu queria saber se vocês já viram isso aí ou já fizeram. Bom, então, o que é interessante desse caso é que é uma família que tinha estudado, uma família que tinha se preparado, já tinha lido sobre policização, e eles eram radicalmente contra a policização. E nessa ocasião, por acaso, eu estive com o Hugo num congresso de congênitas em Hong Kong, que foi o último congresso mundial de congênitas. E houve uma mesa de discussão lá, justamente sobre o que fazer em polegares 3B quando não policizar. A minha indicação era a policização. Mas, de qualquer forma, quando você levanta a literatura, e eu vi vários casos apresentados de vários grupos lá, a maior parte de grupos asiáticos, existe a transferência do M-metacarpo que o Caco comentou. Por que eu não quis fazer a transferência do M-metacarpo? Porque se por acaso isso não funciona, eu tenho o meu segundo metacarpo completo para fazer uma policização sem ele estar mexido. Minha opinião.
Você pode fazer simplesmente o alongamento de partes moles com enxertia. Existe um trabalho francês sobre isso. O Dr. Chesco falou sobre a transferência microcirúrgica metatarso-falângica. Também é uma possibilidade, mas vamos lembrar que é uma criança de 1 ano e 9 meses. Não sei se todos nós temos a capacidade microcirúrgica que o Dr. Chesco tem para fazer isso. No, solo Caco. Solo pode hacerlo Caco. Pode ser uma criação. Você pode também criar uma pseudoartrose de apoio com o segundo metacarpo. Também existe essa possibilidade. Uma artrodese deste coto numa porção mais distal do segundo metacarpo, a semelhança daquilo que eu comentei com o Hugo em relação ao caso de mão em fenda que ele apresentou. E existem casos, e um trabalho muito interessante do Dr. P.C. Hall, com transferência de um M-metatarso livre, não microcirúrgico, para correção e ganho de comprimento desse dedo. Esse é o trabalho do Dr. P.C. Hall, que eu tive a oportunidade de conversar com ele sobre esse trabalho. Ele faz casos até para polegares do tipo 4, polegares balantes, onde você tira metade do M-metatarso, faz metade do metatarso, com a fise de crescimento. E você transfere e utiliza o próprio retalho da comissura. Nesses casos, Dr. Chesco, não houve necessidade de utilização de nenhum retalho microcirúrgico ou nenhum retalho maior. Pode passar o próximo, Marcelo, por favor. Então, esse é o meu caso, é o caso desta criança. Então, aqui o desenho do retalho. Nessa segunda foto, eu estou num instrumento, eu estou segurando o fragmento ósseo. Não, na outra foto, Marcelo. Eu estou segurando o fragmento ósseo, que era o fragmentinho que a criança ainda possuía, de restante de metacarpo. Pode passar o próximo. A incisão no pé, onde a gente fez a incisão e a ressecção com serra de metade do metacarpo. Próximo. Eu acredito, fazendo uma análise retrospectiva, que eu tirei pouco. Eu podia ter tirado um pouco mais deste metatarso. Mas, de qualquer forma, esse foi o segmento que a gente tirou. Na foto que o Marcelo está mostrando, eu estou fazendo a sutura da parte de cartilagem no apoio de carpo dessa criança, e aqui a gente apoia esse metacarpo juntamente com o osso que o polegar já possuía, e fixamos tudo isso com um fio de Kirchner. Pode passar o próximo. Esse é o resultado do pós-operatório imediato. Você vê que existiu um crescimento, um alongamento de mais ou menos 2 a 3 centímetros, que foi justamente o que a gente retirou de metacarpo. E o próprio retalho desenhado já serviu para formar uma neocomissura. Pode ser que seja uma neocomissura insuficiente neste momento, mas a ideia foi justamente ver, num primeiro momento, o crescimento e o ganho de comprimento desse polegar. Pode passar o próximo, Marcelo. E aqui o pós-operatório, essa criança com 7 meses de pós-operatório. Então, a gente vê que o osso está lá integrado, ele não foi reabsorvido, mas se formou uma pseudoartrose ali. Né? Eu acredito que faltou um pouco de integração na porção distal entre o meu enxerto e o osso que essa criança já possuía. Né? E nós estamos neste ponto agora. Né? Neste momento, existe uma discussão se a gente vai fazer um alongamento com enxertia, que é o que foi proposto e é o que a família quer que faça, ou se nós abandonamos o tratamento com esta técnica neste momento e voltamos para trás. Veja que por isso que eu não usei o metacarpo, porque o metacarpo está absolutamente íntegro. Se eu quiser fazer uma policização, eu posso fazer a qualquer momento. Edgar, só para passar experiência minha, assim, eu quando fiz a minha segunda cirurgia, que foi mais ou menos uns 2 meses depois, parecia que era um metacarpo virgem, mesmo 2 meses depois. Então, assim, lógico, eu levei com o periósteo também. Não é fácil fazer, você vai meio com bisturi, com osteótomo bastante delicado, e assim, é melhor você levar um retalho ósseo do que um enxerto ósseo, eu não tenho dúvida, né? Mas assim, se a tua preocupação é o segundo metacarpiano, pode ficar tranquilo que assim, ele se refaz muito rápido, muito rápido. Ele parecia assim, a radiografia parecia que ele não tinha sido mexido, e clinicamente também.
Não, Então, eu acho perfeito a sua experiência, uma experiência que eu não tinha. Eu confesso que eu sempre deixo reservado uma área livre de tratamento como plano B. Então, eu prefiro não... Aí é uma opção, né? Eu acho que é uma opção de cada um. Se eu tenho uma possibilidade de fazer uma policização depois, eu prefiro não mexer neste metacarpo. Foi por isso que eu optei pelo metatarso, né? E não pelo metacarpo. Mas existem várias técnicas. Existe essa do Y, existe a possibilidade de retirada da base e fazer e usar isso como enxerto para o metacarpo do polegar. Então, técnicas para reconstrução do polegar 3B, tem um monte publicada com uma casuística pequena de cada uma delas. E claro que eu acho que todos teremos uma experiência com algum caso. Doutor Francesco, em relação a esse caso, você seguiria dessa forma? Enfim, voltaria tudo para trás? Yo propondría una pulgarización. Voltaria tudo para trás, faria a policização. Edgar, se você está falando de voltar para trás, me parece que os familiares não ficaram muito satisfeitos com o resultado. Não, eu estou falando do que vocês fariam. Os familiares estão satisfeitos, a menina está usando o dedo, e o planejamento com a família agora é de alongar e enxertar, e depois de um terceiro momento fazer uma oponentoplastia. Eu queria saber do Chesco, como é que você lida com essa situação envolvendo a família, as decisões? A família quer uma outra coisa, você indica uma coisa que pensa que é melhor. Como você maneja essa situação? Me apoyo, como he comentado antes, me apoyo en otros pacientes, que vean otros pacientes. Pero si aún así no quieren, pues no me parece mal, porque así hago una metatarsofalangica del pie a la mano y me lo paso muy bien. Pero sí, le muestro a otro paciente. Chesco, ¿tú piensas que es posible hacer un colgajo de periósteo de segundo metacarpiano para primero metacarpiano? Porque tú eres el rey del periósteo, ¿no? Puede ser. ¿Para este caso? Sí. Porque ya tiene un hueso, más o menos. Tiene un pedazo, un trozo de hueso. ¿Y qué tal hacer solamente el periósteo de segundo para primero? Puede ser, sí. Sí, habría que coger... Puede ser, sí, puede ser. Sí, pero hay que tener un plan B por si no se encuentra, sí. Esse caso, claro, eu ainda preciso fazer... Não, eu acho a ideia do periósteo muito interessante, mas, de qualquer forma, eu pretendo fazer um pouco de alongamento também do dedo. Não sei se daí seria compatível as duas técnicas. Onde você faria o alongamento aí? Me parece uma dificuldade. Onde você vai alongar aí? Porque... Não, então, a dificuldade não é só o alongamento, Álvaro. A dificuldade é você encontrar um fixador que seja compatível com o tamanho do metacarpo e da falange da criança. Eu andei pesquisando por várias empresas, andei vendo, tem uma ou duas empresas que têm fixadores de falanges bem delicados, com pinos de chãs bem fininhos para que você consiga colocar. E a ideia é colocar... Você vai alongar a falange proximal, né? Porque o metacarpo, o neometacarpo não é alongável nesse caso. Você vai alongar a falange proximal, é isso? Não, na verdade, eu considerei que ali tem uma pseudoartrose. Eu vou alongar no foco de pseudoartrose. O Chesco está compartilhando, ¿no, Chesco? Este es el artículo que revisé, que me parece interesante. Cogen un metatarsiano, el segundo, ¿veis? Entonces, la cabeza va a ser la base, se va a convertir en base. Entonces, el pie lo reconstruyen haciendo un hemimetatarsiano del tercero al segundo, del tercero al cuarto, perdón. Eso es para reconstruir el pie, ¿eh? Vale, entonces, esto es el pie, no, pero vamos a la mano. Entonces, aquí hacen este colgajo, ¿veis?
muy interesante que parece que tiene una perforante en la tabaquera anatómica. Con esto dan la piel que falta aquí. ¿Veis? Este es el colgajo. Y ponen aquí la cabeza se va a convertir en la base y mirad cómo queda. Mirad cómo queda. Entonces, y aquí el colgajo. Me pareció sobre todo muy interesante y muy elegante el colgajo pediculado, rotatorio. Y ¿veis? A ver. Y aquí hay otro caso. Yo no lo he hecho todavía, pero ¿veis? Bueno, pues esa es una opción que aún no está publicada. Muy bueno, muy bueno.